Fala galera do Enem, olha só, quanto você faria, o que você faria para ficar mais magro, mais bonito, com o nariz mais bonito, no meu caso, o que eu faria para botar mais cabelo aqui, não sei. As pessoas elas estão colocando questões estéticas muito à frente de questões de saúde. Estão considerando que é muito mais importante você parecer belo, ajustado a um padrão de belo, entre aspas, da sociedade, do que você preservar a saúde. E aí você começa a surgir pessoas começa a ver pessoas que fazem tudo, botam um gel na perna, igual aquela mulher, não sei se é Andrés Urach, o nome dela, botou cada buraco na perna horrível, se enchem de silicone no peito e fica uma coisa deformada, às vezes aquilo estoura, vaza, dá um problema danado, fazem cirurgias imensas, a mulher que fica querendo parecer a cara da Barbie, pelo amor de Deus, isso é desequilíbrio mental, só pode ser isso. Quais são os limites dessa pessoa? Eu, por exemplo, não faria nada para ter cabelo aqui, estou satisfeito, deixo o cabelo do jeito que está, você passa um shampoozinho para ele parar de cair e tá beleza. Mas tem gente que está disposta a tudo mesmo. Bom, esse é o tema que foi escolhido dentro do ambiente virtual de vocês, que é o tema Os Limites da Estética e a Saúde. Vamos trabalhar esse tema então? Beleza, roda então a vinheta. Esse é mais um tema daqueles que a gente vai trabalhar em termos de causa e consequência, né? Mais um tema daqueles de causa e consequência. Então vamos fazer aquelas 3 perguntas básicas que a gente aprendeu a fazer. Vamos, quem pressiona que esse procedimento seja adotado, esses exageros estéticos em relação a pessoas, padrões estéticos pré-estabelecidos? Quem pressiona isso? Vamos lá então, a mídia. A gente não quer aquele discursinho de mídia capitalista, capitalismo do mal, dinheiro do mal, sabe? Aquele discursinho que é um discursinho babaca, um discursinho vazio, clichê. Vamos fazer o seguinte, é a mídia. Por quê? Porque a gente vive numa sociedade que é centrada sobre as relações de capital. Então é importante que se venda coisas, é importante que se vendam produtos, porque o dinheiro, teoricamente, tem que circular. A ideia é essa. E para isso são necessários criar padrões de belezas para que as pessoas estejam sempre dispostas a investir em padrões de beleza, a pagar por serviços e produtos que vão fazer com que elas atinjam aquele padrão de beleza. Então, mais uma vez, quando a gente fala que é a mídia, na verdade não é a mídia, na verdade são grupos, nesse caso grupos econômicos, que precisam vender. A mídia, mais uma vez, ela não tem culpa. A gente não pode botar a culpa na paisagem por causa da janela. Na verdade, a mídia ela é só o veículo para mostrar o que está do lado de fora, o que existe de tendência. E o mais sério, há pessoas que compram essas ideias, que o padrão de beleza é uma mulher extremamente magrela, pele e osso, peituda, né? Como esses padrões são estabelecidos? Os padrões são estabelecidos a partir de programas de TV, de personalidades que aparecem e elas começam a vincular uma ideia de que aquilo é o bonito, aquilo é o legal, aquilo é o que está ajustado, aquilo é o que você vai ser mais feliz se for daquele jeito. Isso é uma coisa, uma massificação de informação que fica batendo naquela tecla e as pessoas acabam acreditando, porque, como já dizia o ministro da propaganda nazista alemã, uma mentira repetida muitas vezes se torna uma verdade. E o porquê as pessoas fazem isso a gente já comentou. Fazem isso porque isso movimenta dinheiro, vende serviço, vende produtos e dentro de um sistema capitalista o dinheiro tem que circular. Ele tem que ser, há um incentivo total ao consumo, há uma cultura do consumo e isso faz parte da cultura do consumo, é consumir um padrão de beleza já colocado. E qual a consequência disso? Bom, a consequência disso é desastrosa. Primeiro, a gente tem um comprometimento à saúde. Quando as pessoas começam a utilizar tratamentos e produtos e formatos de coisas que têm como único objetivo melhorar, criar padrões estéticos para atender a essa coisa do consumo. E isso, muitas vezes, compromete a saúde, como cirurgias, que o cara parada... Hoje você tem artista que fala assim, eu já fiz 15 cirurgias plásticas. Aí, pô, você pensa, para que o cara fez isso tudo? Não há necessidade... Toda cirurgia implica em risco. Eu lembro que tem um amigo meu que é médico, ele falava que não existe cirurgia sem risco. Porque no momento que alguém te abre, você está exposto
algum tipo de risco. O que você tem são graus de risco diferentes, tem um grau maior, um grau menor. Mas você tem a questão do risco, e isso é a grande complicação. As pessoas perderam essa noção. Elas estão dispostas a fazer tudo, todo tipo de cirurgia, para que fique dentro daquele padrão que a mídia colocou como padrão da perfeição, padrão que você vai ser feliz se você for daquele jeito. O segundo fator, a segunda questão que envolve isso, é o comprometimento financeiro. As pessoas dizem hoje que tem gente que gasta um setor que não sentiu a crise no Brasil que a gente está passando, ao setor de estética, porque os camaradas, as pessoas não deixaram. Primeiro, eu acho que isso é mentira. O setor sentiu impacto sim, mas as pessoas continuam investindo em estética porque elas botaram na cabeça que elas têm que ter um cabelo de um determinado jeito, um cabelo padrão, um corte de cabelo padrão, uma maquiagem padrão, uma pele padrão. E na verdade eu acho que o padrão é ser saudável, o padrão é ser feliz. E isso você vai comprometendo. Tem pessoas que falam com orgulho que gastam R$1.000 de salão por mês. Pra ficar como? Pra ficar igual a mulher da TV, com o cabelo igual da mulher da TV. Quer dizer, isso é um consumismo desenfreado. Isso é um consumismo desse modelo, desse padrão. E por fim, uma terceira consequência, você pode escolher uma dessas três para você trabalhar na redação, acho interessante, ou duas delas. Uma terceira consequência, eu acho que é o comprometimento psicológico que as pessoas têm. Eu acho que, porque você vai ter o comprometimento psicológico na medida em que a pessoa ela não tem recurso financeiro, ou ela não tem disposição, ela não pode, seja lá, não sei qual é a situação, ela não pode adquirir produtos e serviços ou fazer coisas que coloquem ela dentro daquele padrão que ela já comprou como um padrão ideal, como um padrão de perfeição, como um padrão social, porque ela vai ser mais socialmente aceita se ela for super magra, super gostosa, super maquiada, com cabelo liso, etc. Então eu acho que quando a pessoa ela não consegue, ela compra a ideia, mas ela não consegue finalizar essa realização dela, ela vai ter um comprometimento psicológico, porque ela vai passar a ter uma coisa de um dano à autoestima. Eu já vi várias pessoas falando que a vida dela mudou completamente, ela é outra pessoa quando ela fez uma cirurgia, botou uma cirurgia de prótese, um silicone no peito. Aí eu fico pensando, quando o seu peito é responsável por você estar bem, quando o seu peito se torna o único exclusivo responsável por você estar bem, é uma coisa meio séria, né? Você está comprometendo demais, você tá colocando muita expectativa sobre uma coisa. E depois do peito vai vir o quê? Porque normalmente não para ali. Vem o peito, depois vem o silicone no bumbum, depois vem o botox, depois vem o... Quer dizer, então a gente não tem limite. Isso causa, eu acredito que isso, se por um lado, e muitas vezes eu acredito realmente que você tem um up na autoestima das pessoas, quando elas fazem esse tipo de coisa, porque elas estão atingindo um padrão que elas já compraram. Por outro lado, quando isso não ocorre, ou quando ocorre e dá errado, você tem um dano psicológico de proporções inimagináveis. O que não se deve fazer numa redação com esse tema? Não ataque as pessoas. Não ataque. Você pode até pensar que o camarada é completamente idiota, fazendo milhões de cirurgias, fazendo milhões de tratamentos, vai ficar exatamente igual alguém da televisão. Mas não diga isso. Não diga isso, porque isso você está polarizando as questões, você não conhece a situação toda, você não sabe a dimensão da frustração do indivíduo que levou ele a fazer aquilo. Aí você fala, tem cabeça fraca. Pô, não é legal de repente você trabalhar isso, você trabalhar com excesso de julgamentos nesse caso. Guarda os seus julgamentos para você. Ali você não está para julgar ninguém na redação, você está para analisar um fato, mostrar que você entende o assunto e você pensou sobre ele. Então essa é uma questão que você tem que levar em conta. E não sair julgando todo mundo, que fulano é idiota, que fulano é louco, que fulano... A gente pode até pensar isso num bate-papo para você falar, mas ali no momento da redação do Enem, não toque nesse assunto. Então como é que eu devo concluir e fechar um tema desse jeito? Bom, você vai fechar de uma maneira mais razoável possível, que é a maneira mais razoável possível, você dizendo que a gente tem que estabelecer limites para tudo. E desenvolver um senso crítico de que até que ponto eu estou comprando uma coisa, um padrão que estão me vendendo e não uma coisa que faz bem para mim. A gente tem que colocar, até porque se você parar para pensar, e aquele padrão que está te vendendo faz bem para você, nós chegamos a uma situação de impasse, então paciência. Eu acho que a grande questão nisso é você ver os limites disso, até que ponto esse padrão não compromete a sua saúde. Se esse padrão não compromete a sua saúde, te faz feliz, o dinheiro é seu,
tá tudo certo. Mas duas coisas devem ser trabalhadas numa conclusão disso é a questão do senso crítico, de você perceber até que ponto uma coisa você acredita que é bonita ou está sendo vendida para você como bonita. E a segunda questão são os seus próprios limites da sua saúde. Porque quando uma coisa te faz bonito, mas faz menos saudável, essa coisa não é legal. Ok? Esse é o tema que nós trabalhamos, comentando a maneira de trabalhar, de discutir essa questão de uma maneira ordenada, para a gente poder, se está diante de uma situação dessa no Enem, poder fazer um texto legal. Então um abraço e até o próximo tema.